E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e lembre-se, deixem um like, se inscrevam, hypem o vídeo, entrem no nosso servidor, link na descrição e bora pro resumo. A história começa com um monstro de pedra atacando um homem com um escudo nas mãos. Um homem com uma lança nas mãos pediu para segurar firme. Uma masmorra de baixo nível é o covil do Golem Margo. O monstro de pedra atingiu o homem com o escudo e o quebrou. O homem em armadura gritou para ele não receber o golpe e se afastar. O rapaz estava lutando para conter o ataque do monstro de pedra com uma espada de ferro. E o rapaz com uma lâmina negra gritou que iriam atacar. O rapaz atingiu o monstro de pedra, após o que os seus olhos brilhavam com uma luz vermelha. O monstro de pedra começou a brilhar completamente em vermelho e começou a avançar diretamente para os rapazes. O rapaz com o escudo nas mãos gritou de medo que eles estavam furiosos. Ele pediu a todos para assumirem uma posição defensiva e que os magos o terminassem. A mão de alguém levantou um cajado com uma pedra amarela, da qual emanavam raios. O rapaz de boné se virou para o rapaz Haruto e perguntou: "Por que você está dormindo?" Ele pediu para despejar mana nele. Sano Haruto, classe caçador, nível 29, apelido Humanos. Haruto fechou os olhos e então uma magia azul apareceu em sua mão, que ele direcionou para o rapaz de boné. O rapaz de boné sorriu e disse, feliz, que isso deveria ser o suficiente para derrotar o grande golem. O monstro de pedra começou a gritar, e uma luz vermelha emanava de seus olhos. O rapaz de boné apontou um cajado com uma pedra amarela para o monstro e ordenou que ele morresse. Depois de um tempo, Haruto se sentou no chão e exalou pesadamente. O homem em armadura se aproximou de Haruto e disse que o caçador Sono, hoje, como sempre, nenhuma ajuda. Ele pediu para ele ir ajudar a organizar o saque. Haruto olhou para o homem em armadura, surpreso, e concordou. O rapaz perguntou, ele é um caçador negociador, certo? Então por que ele é colocado na retaguarda como suporte? O rapaz disse que suas habilidades são inúteis, mas ele pode gerar mana infinitamente. Haruto ouviu a conversa do rapaz em silêncio. O rapaz de verde perguntou surpreso, gerar mana infinitamente? Mas essa não é a habilidade mais útil? O rapaz de terno suspirou pensativamente e perguntou, o que há de tão especial nisso? Magos e curandeiros também podem absorver mana, então só é necessário durante uma luta contra um chefe, quando se precisa de muita mana. O rapaz de boné ergueu a mão na frente dele e disse, satisfeito. É por isso que ele não conseguiu alcançar o nível 30 em 5 anos. Mesmo o caçador mais fraco será muito mais forte do que uma pessoa comum. Haruto estalou a língua de desagrado e pensou, que desgraçados, eles falam alto de propósito para ele ouvir, mas eles não vão me quebrar. Enquanto isso, na guilda Taiken, Haruto bateu com a mão na mesa surpreso e perguntou, o que isso significa? Ele, um caçador, foi transferido para o departamento de produção? O homem de terno disse que o fato é que ninguém mais quer levá-lo para a masmorra. Além disso, ele estava no nível 29, o que significava que ninguém o deixaria entrar na masmorra sozinho, e a única habilidade era gerar mana. Haruto apontou para si mesmo e disse, descontente, que sua mana havia sido útil para muitos. Ele estava a um passo do nível 30. Se lhe dessem mais uma chance, o homem disse que curandeiros e magos geralmente tinham habilidades de absorção de mana. Na maioria das incursões, ele seria como uma quinta rodada. Ele perguntou se Haruto achava que o nível 30 mudaria alguma coisa. Haruto estava prestes a dizer algo com medo, mas foi interrompido. Haruto assentiu. O homem de terno disse que a guilda simplesmente decidiu desenvolver seus pontos fortes. Ele se encaixaria perfeitamente no departamento de produção de poção de mana. Haruto perguntou com raiva se ele se recusasse. O expulsariam da guilda? O homem de terno pediu desculpas e disse que Sano não estava se desenvolvendo. Eles não poderiam mantê-lo na guilda por mais tempo. Depois de um tempo havia uma bebida em uma lata preta e vermelha no banco e alguma comida ao lado. Haruto segurou sua garganta e disse com dor que perdeu o emprego no instante. Todos pensavam que sua habilidade é gerar mana infinitamente e transferi-la para os aliados, mas na verdade é uma habilidade mais especial que ele não contou a ninguém. Haruto pegou a comida na mão. Ele disse que surpreendentemente recebeu essa habilidade antes de se tornar caçador. Ele estendeu a mão com a comida na frente dele e uma placa azul apareceu à sua frente. Perguntava, copiar o alvo? Haruto apertou um botão e de repente um brilho azul apareceu em sua mão, após o qual uma cópia da comida apareceu. Ele disse que essas habilidades permitiam copiar objetos. Logo após acordar, ele percebeu que essa habilidade é bastante inútil para um caçador. A princípio ele ficou encantado com essa habilidade, no entanto descobriu-se que só estava disponível para ele. Haruto colocou a cópia da comida no banco e ela desapareceu. Haruto disse que assim que o objeto entra em suas mãos, ele desaparece, como uma miragem. Por isso ele não pode copiar dinheiro ou revender equipamentos copiados. Haruto deu uma mordida na comida e pensou, bem, o mais irritante é que há um limite de nível para copiar equipamentos. Um punhal apareceu à sua frente. O punhal da lealdade pode ser usado no nível 90 e acima, e possui um slot de habilidade. Devido à incompatibilidade de nível do usuário, é impossível copiar o objeto. Haruto disse que é chamado de manados, porque gera mana infinita, mas na realidade um brilho mágico apareceu ao redor do Haruto. Ele disse que ele simplesmente copia e cola uma pequena quantidade de mana absorvida. A mana copiada não desaparece e pode ser dada a outros caçadores. Ele tentou
tentou copiar habilidades da mesma forma, mas para isso ele teria que matar monstros de alto nível. Haruto apertou a lata de bebida com raiva e disse que, se pudesse aumentar o nível de copiar bons equipamentos, todos veriam o que ele é capaz. Ele desejava poder chegar pelo menos ao nível 30. Haruto pegou o telefone. Era uma espada longa. Seu cabo tinha a forma de asas de morcego e dizia: "Últimas notícias, a espada longa do dragão Kurijin está chegando ao Japão." Ele disse que essa espada tem 2 slots de habilidades especiais e aumenta muito a defesa. Além disso, essa espada é única porque tem seu próprio nível. Assim que a espada é empunhada, o nível de uso aumenta em 200. Mas o que é interessante sobre essa lâmina é que pode ser usada a partir do nível 30. Haruto pensou que essa é uma ótima espada lendária para um caçador como ele. Haruto estava contente em uma armadura preta, a espada do dragão Kurijin em sua mão. Ele pensou que, se copiasse essa espada, se tornaria um caçador de nível 230. Este é o seu ingresso para uma nova vida feliz. Haruto disse que em uma semana será exibida em uma exposição no Japão. Essa lâmina lendária tem apenas 10% de sua durabilidade restante, e só é boa para algumas incursões. Então os proprietários queriam ganhar dinheiro com ela de outra forma. Haruto sorriu loucamente e começou a apertar algo em seu telefone. Ele pensou que essa era uma grande chance para ele. Se pudesse tocá-la ao menos uma vez, não importa quanta durabilidade tenha, ele seria capaz de recriar essa lâmina para sempre. Ele tinha que subir de qualquer maneira. Alguns dias depois, havia monstros aranhas na masmorra. O cara com a espada nas mãos, o cara de camisa azul e o cara com a faixa da cabeça estavam lidando com os monstros aranhas. A toca da grande aranha é uma masmorra não registrada na Associação dos Caçadores. O cara com o amarelo na jaqueta se virou e pediu mana. Haruto colocou as mãos à frente e enviou mana para o cara. Fogo apareceu do cajado do cara com a jaqueta e começou a se espalhar pela masmorra. Ele começou a rir loucamente e gritou para que todos queimassem. Haruto cobriu o rosto com a mão e pensou enquanto odiava magos de fogo em ambientes fechados. Depois de um tempo, um sinal azul apareceu na frente de Haruto. Ele disse que iria checar o nível agora. De repente, um cara de armadura se aproximou por trás e perguntou, satisfeito, se ele estava checando o status de novo. Não importa o quanto olhasse, nada mudaria. Haruto olhou para trás com medo e disse que só queria se preparar antes de batalhar contra o chefe. Aikinaga Aoi disse astutamente que esperava que ele gostasse do espetáculo na primeira fila e perguntou se deveriam cobrar uma taxa por isso. Haruto respondeu, contrariado, que tipo de taxa? Ele pensou em seu colega de guilda, Aikinaga Aoi. Ele disse que quando terminassem de beber dele, Haruto exalou aliviado e pensou em ganhar dinheiro. Ele vem descendo para masmorras não registradas desde criança. Embora esta seja uma masmorra perigosa, não registrada na Associação dos Caçadores, graças a ela, ele pode acompanhar caçadores de alto escalão. De repente, alguém gritou para que terminassem e seguissem em frente, pois a arena do chefe estava muito próxima. Pediu para que se apressassem. Depois de um tempo, uma voz desconhecida disse para eles pararem, pois aquele era o ninho de uma grande aranha. Em uma coluna de pedra estava deitada uma criatura monstruosa e embaixo dela grandes ovos. Alexa, a chefe da masmorra, nível 80, Haruto pensou, com medo que seus joelhos estavam tremendo só de olhar. Aoi virou-se para Haruto e disse que ninguém o enviaria para a batalha. Ele não tinha nada a temer. Matar uma grande aranha é fácil, mas é preciso cuidado. O principal é observar atentamente a teia dela. Se ele ficar preso, não sairá. Também é preciso ter cuidado com os ovos. Se os quebrar, a grande aranha ficará furiosa, e se ela enlouquecer, todos estarão acabados. O cara perguntou, descontente, por que ele estava perdendo tempo com esse monstro. Aoi sorriu satisfeito e pediu desculpas. O cara de suéter disse que não tinha o tempo e que o deixassem distraí-lo. Eles já o haviam levado por bondade. De repente, uma pedra saiu debaixo dos pés do cara com o cajado e voou direto para a teia. Todos olharam para cima e de repente, viram um monstro enfurecido à sua frente. O homem que segurava o escudo em sua mão gritou que ele era um idiota completo. Por causa das conversas dele, a criatura despertou. A pata do monstro acertou o escudo do homem. Ele pediu para tirar as patas peludas e cortou a pata do monstro. O homem com a faixa na cabeça se virou e avisou que precisavam ter cuidado com a teia e os ovos. Os caras disseram em uníssono, ok, e começaram a atacar o monstro. Haruto espiou atrás de uma coluna de pedra e assistiu alegremente a tudo o que acontecia. Ele pensou sobre como eles estavam precisando dela. Se tivessem sorte, subiria para o nível 35 imediatamente. De repente o monstro se virou. O cara com a faixa na cabeça se virou para os outros e gritou que ela estava liberando uma teia. Todos precisavam se esconder atrás das colunas. O cara com suéter amarelo e laranja levantou seu cajado de fogo e perguntou satisfeito, por que correr? Ele já havia derrotado seres assim mais de uma vez. Pediu que todos se afastassem e disse que queimaria o monstro junto com a teia. De repente, o monstro começou a liberar uma teia, criando um escudo à sua frente. O cara perguntou surpreso se ela refletiu sua bola de fogo. Ele disse descontente que agora ela o havia irritado. Agora ele mostraria seu verdadeiro poder. Haruto gritou que ele não deveria, pois isso só pioraria as coisas.
japonesas. Bolas de fogo se formaram acima do cara com o cajado. Ele riu loucamente e gritou: "Chuva de meteoros!" O cara com a faixa na cabeça gritou para ele: "Idiota estúpido, você pode acertar os ovos." O cara com o cajado nas mãos ficou em estado de choque. Haruto disse com medo que era tarde demais. De repente os ovos começaram a rachar. O cara com a faixa na cabeça ordenou a todos com medo que corressem, pois ela iria enlouquecer. O cara de suéter foi completamente preso ao chão pela teia. Aoi gritou para Sano subir rapidamente nas colunas. Quando o monstro fica louco, ele dispara teias em todas as direções. Haruto ficou paralisado e observou o monstro. De repente uma teia voou em seu rosto. Parte da teia libertou o cara com o suéter amarelo. Ele perguntou: "Como assim? Sua bola de fogo não funcionou na teia." O monstro se aproximou dele. O cara de camisa laranja disse nervosamente que não precisava. Ele gritou de medo para o monstro não se aproximar e para se afastar. O monstro balançou sua pata e pressionou o cara de camisa laranja no chão. Haruto, preso ao chão pela teia, observava com horror. De repente o monstro começou a se aproximar de Haruto. Ele pensou que esta era uma masmorra de baixo nível. Ele só precisava de um maldito nível, e agora ia morrer assim. De repente o monstro enfiou sua pata em Haruto, e sangue espalhou-se pelo chão. Na verdade, sua habilidade não é tão inútil. Haruto estava em um círculo mágico azul. Ele disse que os objetos desaparecem só após serem copiados. No entanto, essa regra não funciona para o corpo dele. Então, por precaução, ele criou uma cópia de si mesmo. De repente, a cópia de Haruto começou a se desaparecer. Quando ele morre, sua consciência se move para a cópia, e o corpo morto desaparece. Haruto rangeu os dentes e pensou que nunca se acostumaria com essa visão. Mas não havia outra maneira. De repente, a pata do monstro atingiu Haruto novamente. Ele pensou: de novo não. Após alguns segundos, ele se escondeu atrás de uma coluna e pensou que o monstro não o deixaria ir, mesmo que ele se copiasse infinitamente. De repente, Haruto olhou para o lado e ficou surpreso. Aoi estava amarrado à coluna com uma teia e estava pedindo ajuda. Haruto perguntou a Aoi se ele estava vivo. Ele virou a cabeça e se desculpou. Ele não sabia como ajudar. De repente, o monstro se dirigiu a eles. Haruto pegou sua lâmina e correu em direção a Aoi. Ele pensou em como Aoi o ajudou quando todos os outros o abandonaram. Se ele não fizesse nada, que tipo de amigo ele seria? Haruto brandiu sua espada e cortou a pata do monstro, e então ele caiu no chão. Ele olhou para Aoi e pensou: ótimo, ele não estava machucado. De repente, uma tabela azul apareceu à sua frente. Ela dizia que o nível havia aumentado. Haruto olhou para aquilo questionando e perguntou, surpreso se ele realmente havia aumentado de nível. Seu ataque realmente funcionou? De repente, o monstro atacou Haruto novamente. Ele pensou que o nível havia aumentado. Tudo que restava era copiar a espada longa do dragão da corrosão. Haruto assumiu uma posição de combate e disse que, como não conseguiria escapar, o mataria, mesmo que tivesse que morrer 100 vezes. O principal é causar pelo menos algum dano em uma vida. Haruto partiu diretamente para o monstro e disse que, com sua habilidade, ele não tinha chance. Sua morte era uma questão de tempo, Aranha. 3 dias depois, desde então ele lutou dia e noite e gastou cerca de 50 vidas. Ele quebrou quase todas as armas que o corpo deles trouxe. Mas durante esse tempo, suas habilidades melhoraram significativamente. Inesperadamente, Haruto cortou o monstro ao meio com sua espada. A grande aranha estava ficando mais fraca a cada minuto que passava. Felizmente, ela não tem regeneração. De repente, o monstro-aranha se virou e começou a atacar Haruto com uma teia, mas ele desviou habilmente e pensou: 4 projéteis de uma vez. De repente, a pata do monstro apareceu à sua frente. Haruto escalou-a e subiu direto, balançando sua espada e gritou para ela morrer de uma vez. Quando, de repente, com o ataque de Haruto, a espada se partiu em 2 partes. Ele caiu e disse que esqueceu de copiar e colar. Haruto caiu no chão e, de repente, um monstro-aranha apareceu à sua frente. Haruto olhou para o monstro com medo, quando, de repente, o corpo do monstro se desfez. Ele estava deitado no chão e disse alegremente: ótimo, finalmente. Como ela gosta disso, aranha? Ele, Sano Haruto, o derrotou. De repente, várias tabelas azuis começaram a aparecer na sua frente. Elas diziam que o nível havia aumentado e que a recompensa por destruir a grande aranha foi recebida. Depois de um tempo, Haruto carregou Aoi nas costas e perguntou se ele lembrava como eles queriam beber depois de limpar o calabouço. Ele prometeu tratá-lo com um melhor uísque. De repente, algo acertou Haruto de lado. Ele olhou para cima e viu os filhos recém-nascidos da grande aranha de nível 30 à sua frente. Haruto exclamou: eles estão brincando comigo? Ele não tem mais uma arma. Ele pensou que poderia lidar com isso, mas seria difícil lutar enquanto protegia Aoi ao mesmo tempo. Haruto cobriu Aoi e estava pronto para o ataque dos monstros, quando de repente uma onda azul cortou o monstro ao meio. Na frente deles estava uma garota com um rabo na cabeça. Ela gritou fogo infernal e lançou uma magia azul de seu cajado, atacando os monstros. Fogo infernal é o feitiço de fogo supremo. Poucos magos em todo o mundo podem controlá-lo livremente. Haruto olhou para a garota surpreso e pensou que, se sua memória não falhava, havia apenas uma maga assim no Japão. Uma maga cavaleira que usava uma espada de bruxa, classificada em 5º lugar no ranking de caçadores japoneses. Na frente dele estava uma garota
de hobby e segurando um cajado. Ela olhou para Haruto e perguntou se eles eram os únicos sobreviventes. Haruto pegou a Oi e concordou. A garota olhou para o campo de batalha e pensou sobre os filhos da Grande Aranha. Então os ovos se quebraram e ela enlouqueceu. Parecia que o grupo de alto nível foi completamente dizimado. Ela olhou para Haruto e pensou, mas ele conseguiu derrotar o chefe do calabouço e ainda salvou seu companheiro? Ele era claramente um caçador de baixo nível. Como ele fez isso? Enquanto isso, na Associação de Caçadores Japonesa, na sala do interrogatório, Haruto disse, constrangido, que se Nanase não tivesse vindo, eles realmente seriam gratos a ela e também ao gerente do calabouço. Nanase disse que estava apenas fazendo seu trabalho. Ela colocou um pergaminho de teia da aranha na mesa e disse que todos os itens e relatórios sobre a Grande Aranha foram entregues. Nanase disse que eles podiam ir. Haruto olhou para ela, questionando, e disse que um grupo de aventureiros de alto nível comprou um passe para entrar em um calabouço não registrado. Quase todos morreram lá, e ela estava apenas os deixando ir. Nanase perguntou, eles querem ficar? Ela disse que aventureiros morrem todos os dias em dezenas, até centenas de calabouços não registrados. Eles assinam um acordo aceitando que esse risco na declaração de entrada e saída. E sobre os caçadores de baixo nível que pagam propinas para participar ilegalmente de calabouços para aumentar seu nível, a associação simplesmente fecha os olhos para isso. O desejo de se tornar mais forte é natural para qualquer caçador. Mesmo que seja ilegal, isso contribui para o crescimento dele. Nanase olhou para Haruto e perguntou se havia mais perguntas. Haruto, constrangido, disse que ela explicou claramente e agradeceu. Nanase ergueu um pergaminho de teia e disse que os pagamentos pelos itens da Grande Aranha que eles forneceram deveriam ser feitos em alguns dias. Haruto recusou e disse para dar tudo a Aoi. A porta da sala de interrogatório se fechou com força. Nanase olhou para ela e disse, bem, ele é claramente uma pessoa difícil de recusar recompensa. De qualquer forma, limpar um calabouço de alto nível sozinho, caçador Sano, você está definitivamente escondendo algo. Enquanto isso, Haruto estava caminhando pelo corredor da Associação de Caçadores, sorrindo contente. Haruto pediu para abrir seu inventário e uma tabela azul apareceu à sua frente. Era a vara da Grande Aranha. Haruto pensou que essas varas seriam muito úteis para ele. Algumas horas atrás, uma tabela dourada apareceu acima do Haruto. Ela dizia que foi recebida como recompensa por derrotar a Grande Aranha. A vara da Grande Aranha tem o mesmo efeito que a teia da Grande Aranha. Quando usada, ela exibe fortes propriedades adesivas por um certo tempo. Haruto olhou para a vara com decepção e perguntou, o que é isso? Parece legal, mas pela descrição parece cola comum. Toda essa morte, todo esse trabalho foi para isso? Ele pensou em talvez usá-la como uma fita adesiva contra moscas e mosquitos. Haruto pegou a vara na mão e começou a copiá-la. Ele a tocou e perguntou, mas como usá-la? De repente a vara começou a desaparecer de suas mãos. Haruto olhou ao redor questionando e perguntou, onde ela desapareceu? Uma tabela azul apareceu à sua frente, indicando que a vara da Grande Aranha havia sido absorvida por uma habilidade existente. Os indicadores de inserção estavam aumentando. Haruto olhou para aquilo surpreso e pensou, essa habilidade pode ser aprimorada? A tabela azul notificou que a habilidade de copiar um objeto pode ser aprimorada. Haruto perguntou, surpreso, pode ser aprimorada? A tabela azul notificou que a habilidade de inserir um objeto está no nível 1. 3 opções de habilidade apareceram. Haruto perguntou, como elas podem ser aprimoradas? É por causa da absorção de vara? Então, se copiar e absorver o item correspondente, ela evoluirá também? Haruto alegremente disse, isso é tão legal. A propósito, havia algo sobre novas opções? Ele tocou e de repente o sistema anunciou que o objeto inserido pode ser mantido pelo tempo desejado. O objeto pode ser inserido em qualquer lugar por um certo tempo. Você pode desatar a teia da Grande Aranha. Haruto sorriu e disse que achava que era uma habilidade inútil, mas agora ele tentará primeiro por 1 minuto. Haruto soltou a vara do chão e se sentou ao lado dela. Ele pensou em como a deixou escapar de suas mãos, e ela não desapareceu. Depois de um tempo, a haste desapareceu. Haruto sorriu loucamente e disse que não desapareceu por 1 minuto inteiro. Nesse caso, ela copiará o máximo possível e ajustará o cronômetro para 30 minutos, por 100 anos, por 1000 anos. Enquanto isso, Haruto gritou alegremente e pensou que a partir de hoje, ele estava rico e finalmente poderia viver como um humano. Mas antes de tudo, ele precisava copiar a espada do dragão da corrosão. 2 horas atrás, em Tóquio, na ponte arco-íris, uma van azul estava se movendo pela ponte arco-íris, ultrapassando outros carros. A voz de alguém ordenou ao carro líder que mantivesse a velocidade e a distância. A voz do outro lado recebeu a informação e manteve a velocidade atual. Mary Grant perguntou, o próximo endereço, quantas vezes ela já esteve no Japão? Ares disse 2 vezes. Grant perguntou, ela disse que a mãe dele era desta terra? Ares disse que era a terra natal da mãe dela. A voz de alguém do banco da frente perguntou, a exposição da espada longa terminará no Japão, certo? Ela solicitou férias? O motorista da van disse que havia algo que ele queria encontrar nas masmorras japonesas. Grant colocou a mão atrás da cabeça com satisfação e disse que esperava que desta vez encontrasse o que estava procurando. Ares disse indiferente
indiferente que isso não era da sua conta, mas um dia isso afetaria também. A voz de alguém no rádio disse que no momento, o carro líder estava passando pela masmorra na Ponte Arco-Íris. Devido às ondas eletromagnéticas da masmorra, a comunicação seria interrompida por 5 minutos. Cristais azuis apareceram ao redor da van. Grant olhou para a janela da van e perguntou surpreso: "A masmorra está bem acima do mar. Isso não é romântico?" Alice disse para ele não falar besteira e que se a masmorra colapsar, será um desastre. Grant pediu, descontente, que alguém abrisse a janela, pois estava abafado lá dentro. Alice perguntou o que há de romântico em uma masmorra perigosa. Grant gritou que ela simplesmente não entende, e esse é o ponto principal. Ao mesmo tempo, na Ponte Arco-Íris, no escritório de entrada da masmorra, Shinoda Satoru, nível 21 da Guilda dos Grandes Sábios, bocejou e disse como era entediante trabalhar como coletor de ingressos na entrada da masmorra. O rapaz olhou para ele e disse: "Um assistente? Ele já tinha sorte e estava se exibindo. Há 3 semanas foi um inferno na Terra." De repente, um objeto desconhecido, semelhante a um slime, atingiu a perna de Satoru. Ele olhou para aquilo questionadoramente e perguntou: "O que é isso?" Satoru o pegou com interesse e exclamou: "Um slime tão fofo!" E depois perguntou o que ele tinha esquecido fora da masmorra. Satoru se virou e perguntou: "Um slime poderia aparecer na superfície?" O rapaz de camiseta disse astuto: "Claro que não, né?" De repente, algo pressionou suas costas. O rapaz se virou e viu um grande monstro troll. Atualmente no prédio da Associação de Caçadores, Haruto olhou para a tabela de informações azuis com satisfação e disse que ótimo, todos os seus atributos haviam aumentado. Não foi à toa, isso significava que ele morreu tantas vezes, agora ele está no nível 50. Quando o caçador atinge o nível 50, é mais fácil para ele entrar em um grupo, geralmente em masmorras do nível intermediário. Os monstros estão mais ou menos no mesmo nível, exceto nas zonas de iniciantes. Em tais masmorras, a experiência cresce mais rápido, e você pode obter mais itens de recompensa. Às vezes você até encontra itens raros, então após o nível 50, o avanço de nível é muito mais fácil. Haruto disse com satisfação que copiaria as hastes da Grande Aranha e tentaria vendê-las no leilão. Haruto se virou e viu como as outras pessoas corriam preocupadas e pediam passagem. A voz de alguém gritou: "Como a masmorra poderia colapsar?" Haruto observou surpreso e pensou: "A masmorra colapsou, isso é realmente um rompimento?" O rapaz com a faixa na cabeça perguntou: "Mas por que eles foram enviados antes das grandes guildas?" O homem de uniforme disse que a van com a espada lendária estava presa. Um pedido de ajuda foi recebido da Associação Internacional de Caçadores. Haruto pensou horrorizado: a espada longa do dragão Kurijin agora está cercada por monstros do rompimento? Enquanto isso, várias aeronaves estavam paradas no telhado do prédio da Associação de Caçadores. O homem de casaco comprido disse que ele, o comandante de seu esquadrão, estava dando as ordens agora. Nancy ordenou que destruíssem os monstros e protegessem os civis. Essa é a tarefa mais prioritária. A situação é emergencial, então todas as perguntas serão deixadas para depois. De repente, Nancy notou algo ao longe, como alguém estava tentando alcançar o navio. Nanase gritou que estavam com pressa e embarcaram no navio cada vez mais rápido. Haruto levantou a mão e pediu à senhora Nanase para ir com ele. Ele também queria ajudar. Nanase perguntou surpresa: "Senhor Sano?" Haruto gritou que ele também iria. Se não pudesse lutar contra os monstros, ajudaria a evacuar os cidadãos. Em uma situação dessas, qualquer ajuda seria útil. Depois de um tempo, as aeronaves voaram em direção à Ponte Arco-Íris. Nanase disse que na masmorra do grande rapaz, ele conseguiu salvar seu camarada. E agora ele quer ajudar a evacuar civis? Haruto sorriu satisfeito e pensou que, na verdade, estava perseguindo seus próprios objetivos. Big Eye perguntou surpreso: "Isso não é estranho? Apenas 3 semanas se passaram desde o fechamento da ruptura da Ponte Arco-Íris." Nenê estava no meio do navio e disse que qualquer coisa poderia acontecer em seu mundo, incluindo uma ruptura da masmorra. E não importa quantas vezes isso aconteça, eles iriam ao epicentro toda vez para não repetir o desastre de 15 anos atrás. Haruto pensou em como lembrava desses eventos como se fosse ontem. Rompimentos simultâneos de masmorras em todo o mundo, um nível internacional de desastre. Na memória, havia uma cidade sendo destruída por monstros. Se os monstros da masmorra não forem exterminados em quantidade suficiente, a masmorra transbordava e colapsava, formando uma ruptura. E então os monstros escapam, atacando os civis. Nesse caos, seus pais morreram. O pequeno Haruto estava sentado em frente a uma mulher que foi esmagada por um carro, e atrás dele tudo estava repleto de monstros. Ele nunca contou isso a ninguém, e ninguém acreditava nele. Mas naquele momento, um ser sobrenatural de outra dimensão apareceu, que lhe deu aviso. Como lhe parecia, uma maldição. Um círculo mágico apareceu acima de Haruto e perfurou seu coração com magia. O ser chamou isso de presente e estabeleceu um prazo de 20 anos. Ele não sabe se isso significa a duração da habilidade ou de sua vida, mas a ampulheta da maldição continua correndo até agora. Haruto lembrou que naquela época, aquela criatura apareceu em meio a uma grande catástrofe. Ele colocou a mão na garganta e pensou sobre o que significava quando isso aparecesse novamente. Outro cataclismo acontecerá. Restam
5 anos. Ele entendeu como desenvolver suas habilidades, tornando-se o caçador mais forte. Talvez ele consiga evitar a catástrofe e quebrar a maldição, mas para isso, ele precisa desesperadamente da lâmina de dragão da corrosão. Enquanto isso, uma explosão ocorreu na ponte do arco-íris. O monstro, enfurecido, arremessava pedras e carros sobre os pedestres. Caçadores atacavam o monstro verde de todos os lados. Satoru, observando o que acontecia, pensou que havia poucos deles e que não conseguiriam proteger todos os civis. De repente, ele percebeu um monstro correndo em sua direção, mas ele o cortou habilmente com sua espada. Subitamente, outro monstro apareceu atrás de Satoru e tentou atacá-lo, mas um punhal perfurou o monstro. O rapaz disse, com desagrado, que ele não deveria se distrair. Satoru sorriu e agradeceu pela ajuda. O rapaz de armadura alertou que, se Satoru relaxasse novamente, não deveria esperar ajuda. Satoru pensou sobre como ele não mediu palavras e o chamou de esquilo. No entanto, foi o mais velho que o salvou do orc. Hoje, esta é a segunda vez que ele o ajudou. Ele certamente retribuiria o favor. O rapaz colocou a mão na cabeça e disse que parecia ter perdido muito sangue e estava se sentindo mal. Satoru perguntou: "Há notícias sobre os reforços?" O rapaz de armadura disse que, devido às ondas eletromagnéticas da masmorra, eles não podiam contatá-los, mas provavelmente já estavam cientes da situação e estavam a caminho. Eles também deveriam correr para o início da ponte, pois assim se encontrariam mais rápido com os reforços. Satoru perguntou: "Nessa direção?" O rapaz respondeu que não importava, era melhor do que esperar ali para morrer. Enquanto isso, o monstro urso atacava a van azul. Grant perguntou a Ares se ela tinha certeza de que a van ficaria bem. Ares segurava uma esfera mágica na mão e disse que entendia suas preocupações e pediu que ele não as aumentasse ainda mais. A magia defensiva dela era de alto nível, e mesmo um monstro de nível 400 não poderia arranhá-la. De repente, a ponte do arco-íris começou a desmoronar. Ares, preocupada, disse que nem a magia defensiva mais forte protegeria contra algo assim. Enquanto isso, a neve se aproximava no campo de batalha e o rapaz de uniforme olhou pela janela surpreso. Um grande monstro vermelho surgiu da água. Nani disse que era o chefe da masmorra da ponte do arco-íris, Keisha. Ela gritou abruptamente para que todos se preparassem para o ataque. Subitamente, o monstro abriu a boca e começou a concentrar uma magia amarela dentro dela. Então atacou as naves. Haruto, furioso, perguntou se aquele monstro havia destruído a ponte. Ele esperava que sua longa espada estivesse intacta. Enquanto isso, naves voavam acima do monstro. De repente, uma bola de fogo apareceu na boca de Keisha. Ela disparou direto contra a nave e colidiu. Nanase e os outros passageiros da nave caíram. Nanase aterrissou no chão e disse a todos para ouvi-la e mudar o plano. Ela ordenou que todas as forças se concentrassem em destruir Keisha. Ela se virou e pensou onde estaria o Sr. Sano. Ela tinha certeza de que ele estava bem, pois sentia que ele não morreria tão facilmente. Nanase usou a habilidade Fogo do Inferno, e uma magia azul formou-se a partir de seu cajado e atacou o monstro. Enquanto isso, Haruto pensava que era apenas a segunda vez que via aquilo, mas era realmente impressionante. Ele teria que copiá-lo mais tarde. Uma teia se formou ao seu redor, e o sistema o notificou de que ele havia desatado a teia da Grande Aranha. Haruto disse que sua tarefa principal agora era copiar a longa espada do dragão Kujishin. Enquanto isso, pessoas uniformizadas se moviam pela ponte arco-íris. O homem, mascarado com a capa roxa, disse que a aparição de Keishi foi inesperada. Um movimento errado e eles também poderiam estar em perigo, certo? Pelo contrário, seria vantajoso para eles. A caçadora Nanase e o restante da associação estariam ocupados por um tempo. Destruir o chefe era a maneira mais rápida de comprimir a ruptura. Durante esse tempo, eles pegariam a longa espada do dragão Cariziano. O homem mascarado ordenou aos outros que se movessem furtivamente para não se encontrarem com os monstros. Enquanto isso, Haruto passou pelos corpos dos monstros e disse que isso obviamente era trabalho dos caçadores. O problema era que esses monstros geralmente agiam em bandos. De repente, alguém ordenou que eles corressem. Satoru enfrentou o monstro e disse que ele conseguia lidar com tais monstros. Sakibi segurou sua mão no ferimento e disse para ele escutá-lo, pois precisava correr, caso contrário ambos estariam em apuros. Satoru perguntou com desagrado como poderia abandoná-lo. Haruto o observava de trás do carro e pensava que eram caçadores controlando a entrada da masmorra. Não podia se distrair, precisava se concentrar em seu objetivo. Eles se virariam de alguma forma. Sakibi perguntou, com desagrado, se ele não sabia por que esses cães de baixo nível estavam em uma masmorra tão difícil. Quando eles se juntam em bandos, seu poder é equivalente ao de um monstro de alto nível. Se ele viu alguns, significa que há muitos deles por aqui. De repente, um bando de Fellwolves emergiu da escuridão. Haruto cerrou os dentes, furioso, e exclamou: "Eu não me importo." Satoru pegou a espada e disse, com desagrado, que recebeu esses ferimentos por causa dele. Agora era sua vez de protegê-lo. Haruto olhou para Satoru e lembrou-se de como ele ajudou seu camarada Aoi. Satoru começou a lidar habilmente com o Fellwolf, enquanto, de repente, Haruto bloqueou o ataque do monstro com o ombro. Haruto se virou para ele e perguntou se estava bem. Satoru disse
disse com um tom assustado que ainda havia muitos deles. Outro bando de Fellwolves saiu da escuridão. Satoru tomou uma posição de combate, agradeceu pela ajuda e disse para ele fugir rapidamente. Mesmo caçadores de alto nível não conseguiriam lidar com um bando tão grande. Haruto sorriu, satisfeito, e disse ótimo. Satoru olhou para ele surpreso. Uma tabela azul apareceu diante de Haruto, e ele pensou em colocá-los em leilão depois. De repente, um bando de Fellwolves avançou sobre Haruto. Ele disse que se combinasse o cajado da grande aranha com sua habilidade, sempre se perguntou o quão eficaz isso seria contra um grande grupo de monstros. Satoru observava com medo. De repente, a teia da grande aranha começou a prender os Fellwolves. Após um tempo, um enorme pilar de teia e Fellwolves apareceu diante de Satoru e Haruto. O sistema notificou Haruto de que seu nível havia aumentado. Haruto exalou e disse que apenas imobilizar não dá um grande aumento de nível. No entanto, como esperado, a técnica funciona bem contra um grupo, mas ele precisa encontrar uma maneira de atacar após a imobilização. Satoru pensou, surpreso, que ele havia neutralizado um grupo inteiro de uma vez só. Que tipo de habilidade era aquela? Talvez fosse algo de alto nível? Sakibe agradeceu pela ajuda e perguntou se ele, por acaso, era reforço da associação. Haruto concordou, confuso, e pensou no fato de que eles haviam chegado no mesmo helicóptero. Então ele não estava mentindo, de fato, Sakibe pediu para levar Satoru embora. Satoru se aproximou do homem, segurou seus ombros, recusou e disse que não abandonaria nem mesmo ao custo de sua vida. Sakibe disse que ele estaria seguro com aquela pessoa. Haruto observou surpreso e ficou impressionado com sua lealdade. Satoru gritou que não partiria sozinho. Haruto exalou profundamente e pensou que, em qualquer caso, nesse estado, ambos estavam em perigo. Era uma pena, mas não havia outra saída. Haruto pediu para abrir seu inventário e pegou uma garrafa de líquido rosa. Ele a entregou ao homem e disse para tomar. Sakibe olhou para ele surpreso. Haruto disse que era uma poção de alto nível. Ele não poderia lutar, mas conseguiria ficar de pé. Sakibe perguntou surpreso por que ele estava dando algo tão valioso. Haruto se virou e disse com um sorriso que Satoru não voltaria sem aquilo. Satoru ficou surpreso e pensou em como ele era incrível. Então ele se curvou e agradeceu. Se apresentou e disse que controlava a entrada do calabouço. Ele pediu a Haruto para, ao menos, lembrar seu nome. Ele certamente retribuiria por tudo. Haruto olhou para a distância da ponte, depois se virou e, timidamente, perguntou se poderia pedir ajuda dele. Ele estava procurando a van da Associação Internacional de Caçadores. Eles poderiam dizer onde estava? Satoru olhou para ele questionando e perguntou se o caçador estava desorientado. Enquanto isso, o monstro urso caiu no chão perto da van. Grant perguntou se ela apenas o colocou para dormir. Mesmo sendo um caçador, ele é um pacifista. De repente, uma bola de metal apareceu na frente deles, mas Grant habilmente a cortou com um ataque. Ela sorriu e disse que sabia. Alguém aproveitaria o caos para roubar a espada. Grant perguntou se achavam que eram os primeiros a pensar nisso. Ares olhou para frente, surpresa. Um homem mascarado com seus homens apareceu diante deles. Ele disse que sua perspicácia era impressionante. Bem, vamos ver o que são capazes. O homem mascarado atacou Grant, mas ele habilmente repeliu o ataque do homem mascarado. Grant sorriu e disse para não subestimá-los. Eles são os guardiões da arma lendária. Ele jogou o homem mascarado para o lado e disse para não pensar que eles são fáceis de lidar. Grant se lançou para atacar o inimigo, quando algo repentinamente acertou seu corpo. Ele caiu de joelhos e começou a tossir sangue. Ares correu o mais rápido que pôde em direção a Grant. Grant perguntou o que estava acontecendo, o que havia de errado com ele. Ares disse que haviam borrifado um veneno que causa dano e bloqueia a absorção de mana por um tempo. Se ele continuasse a lutar, isso mataria. O homem mascarado disse uma maga. Parece que ela tem uma boa intuição. Eles não o subestimaram, já que isso é apenas o método usual de trabalho deles. Ares cerrou os dentes, furiosa, e perguntou: o método usual? Usar veneno contra humanos apesar da proibição da associação? A mão de Ares começou a acumular magia amarela. Ela disse que os faria se arrepender do que fizeram 100, não, 1000 vezes. O homem mascarado formou uma bola de fogo em suas mãos e perguntou como uma maga que não podia usar mana faria isso. A espada longa seria deles. De repente algo matou o assistente do homem mascarado. Os outros homens mascarados olharam para o monstro, questionando o que estava acontecendo. O monstro urso enfurecido avançou em direção aos homens mascarados, atacando-os. O homem mascarado com a capa roxa começou a desaparecer do campo de batalha. Ele pensou que o urso não estava morto, ela apenas o havia colocado para dormir. Eles tinham que recuar. De repente o monstro avançou em direção à van azul. Ares disse que agora é a vez deles. Grant, respirando com dificuldade, perguntou se ela poderia tentar colocá-lo para dormir novamente. Ares perguntou: ele havia esquecido?
ela não pode absorver mana. Grant disse, irritado, que sabia que o pacifismo dela traria consequências para ela algum dia. Parecia que sua aposta havia vencido hoje. Ares sorriu satisfeita e disse, de fato, mas ele não precisava morrer por causa dela. Ares se levantou e avançou contra o monstro usando magia. Grant perguntou, o que ela está fazendo? De repente, sangue jorrou da boca de Ares. Ela pensou sobre o bloqueio de absorção de mana, que estava bloqueando completamente suas habilidades. De repente, um monstro investiu contra Ares, quando de repente uma tabela azul apareceu na frente dela. Ela olhou para ele. Surpresa, de repente uma tela começou a imobilizar o monstro, e Haruto apareceu na frente dele. Satoru perguntou entusiasmado se ele havia capturado o Rei Urso de uma só vez. Haruto ficou surpreso. Ele não achava que poderia fazer isso. Satoru exclamou, Sano-senpai, ele é realmente incrível. Haruto se virou, irritado, e perguntou por que ele estava chamando-o de senpai. Eles tinham a mesma idade, não tinham? Satoru disse, animado, que ele e Sakibe-senpai também haviam salvado sua vida mais de uma vez. Então ele deveria respeitá-los e honrá-los a ambos. Haruto disse, descontente, que parecia que ele não conseguia se livrar dele agora. Ele se virou para Ares e perguntou se ela estava bem. Ela era da Associação Internacional, certo? Ares olhou para ele, questionando. Grant de repente pegou uma faca e perguntou, preocupado, se eles também vieram pela espada. Haruto colocou as mãos na frente dele e, de forma desajeitada, disse que estavam lá para ajudar a protegê-la. Grant perguntou, satisfeito, sobre o fato de que eles tinham acabado de ser atacados por um grupo de ladrões. Por que deveriam acreditar neles? Haruto olhou para o redor e pensou, então esses corpos, eles vieram pela espada longa, mas o Rei Urso os matou. O que ele deveria fazer agora? Satoru de repente pegou um crachá de identificação e perguntou, é assim mesmo que ele deveria agradecer a seus salvadores? Ele arriscou sua vida por eles, e o chamam de ladrão? Esse homem é um caçador da Associação Japonesa, e ele e Sakibe-senpai são os controladores desse calabouço. Haruto ficou feliz e mentalmente agradeceu por ele estar no momento certo. Ele sorriu amplamente e pensou no que faltava para temperar tudo com um molho de creme fraiche. O Haruto abriu seu inventário e pegou 2 frascos de líquido rosa. Então os entregou para Grant e Ares. Ele disse para beberem aquilo por agora. Parecia que os ferimentos deles eram bastante graves. Haruto sorriu contente e pensou que faria qualquer coisa para chegar à espada do dragão da corrisão. Esse investimento valeria a pena em cheio. Haruto disse para eles não serem tímidos e pediu que apenas bebessem. Grant e Ares pegaram silenciosamente os frascos com o líquido rosa. Ares olhou para o Rei Urso. Depois de um tempo, a aeronave sobrevoaram os rapazes. Sakibe disse surpreso. Parece que a cavalaria chegou. Satoru perguntou animado. Então eles finalmente serão salvos? Sakibe disse que não tinha certeza e que algo estava errado. Aqueles caras tinham uma tarefa completamente diferente. Várias aeronaves estavam indo em direção a Nanase. E um monstro Keisha. Nanase correu sobre a carne do monstro e gritou para pararem de atacar, pois Keisha havia entrado na terceira fase. Ele atacará a área em todas as direções. Ela desceu ao chão e disse que a guilda de suporte havia chegado. Nanase pediu para ganharem tempo até que a evacuação dos cidadãos fosse concluída. De repente, uma voz perguntou, eles acham que isso vai parar o rompimento da masmorra? Nanase se virou surpresa. Shirazaki Masato estava em frente a ela. Ele disse, contente, que fazia tempo que não viam a senhora Nanase. Nanase perguntou o que eles estavam fazendo ali. Masato perguntou, por que essa pergunta idiota? Nanase perguntou com medo, sério? De repente, um selo mágico vermelho apareceu ao lado do monstro Keisha. Nanase pediu para ele parar imediatamente se não pudesse derrotá-lo com esse feitiço. Masato sorriu contente e disse que se ele se preocupasse com esses detalhes, não alcançaria nada. Da última vez, durante o selamento da masmorra da ponte Arco-Íris, a associação e ela, a senhora Nanase, fizeram tudo praticamente sozinhas. Desta vez, ele não ficará para trás. Esta é sua presa. Ele tomará tudo para si. Masato usou magia de relâmpago negro. Relâmpagos negros começaram a atingir o monstro Keisha. Nanase se virou para os outros e ordenou que todos corressem. De repente, relâmpagos negros apareceram no chão, e a ponte Arco-Íris desabou. Haruto subiu na ponte e disse que achava que estava acabado. Ele olhou para baixo e viu o resto dos caras na van azul pendurados na teia. Ele pensou que teve sorte. A van estava bem, e todos os outros também estavam bem. Haruto se virou com medo e viu o corpo morto do monstro Keisha em sua frente. Ele cobriu a boca com uma mão e perguntou a Keisha como ele chegou lá. Ele está morto, não? Foi capturado? Masato pousou no chão ao lado de Haruto e perguntou se havia sobreviventes. Parece que ele é um caçador de baixo nível, louvável. Haruto viu o colar de Masato e pensou que já havia visto esse símbolo em algum lugar. Essa é a terceira guilda Vasilha no país, a guilda do futuro. Haruto perguntou, parece que ele é de uma guilda de suporte
forte, mas salvar cidadãos e destruir monstros não deveria ser sua prioridade? Masato perguntou. Salvar cidadãos e destruir monstros? Ele se virou para o lado e disse que parece que todos os cidadãos já foram evacuados, mas ele parece ouvir alguém mais, e não é Keisha. Masato se aproximou do Ryusu e disse, ah, é ele. Ele tocou a teia com a mão e perguntou, a teia da grande aranha? Ele não sabia que podia ser usada assim. De repente a teia escureceu e se rasgou, cortando o monstro em pedaços. Haruto observou surpreso. Ele pensou sobre o que ele havia despedaçado com um simples toque. A teia que podia segurar um monstro do nível 200 e uma van de 25 toneladas, e transformou o urso em carne moída. Será que Keisha realmente foi obra dele? De repente uma tabela azul apareceu em frente a Haruto, e informou que ele não conseguiu obter o item por derrotar o Rei Urso. Masato olhou para Haruto e perguntou se o som de subir de nível era daquele monstro fraco que ele havia capturado. Ele se desculpou e perguntou se parecia que ele havia roubado seu saque. A teia e aquele urso, ele não pensou que fosse obra dele. Ele havia acidentalmente dado o golpe final e tomado a recompensa. De repente, uma grande garra caiu no chão. Masato disse que não precisava delas e podia pegá-las. Haruto olhou para ele com desagrado e pediu que os ouvisse. Quando de repente Nanase apareceu atrás dele e perguntou, Sr. Sano? Ela suspirou aliviada e disse como ele pensava. Masato perguntou contente. Eles se conhecem? Então ele também é da associação. Agora está claro porque ele não gostava dele desde o início. Nanase perguntou o que aconteceu. Haruto olhou para ele com desagrado e disse, nada de especial. A equipe de suporte está evacuando os cidadãos. Nanase ordenou que partissem com eles. Se Keisha acordar, ele começará a enlouquecer. Haruto perguntou, há uma chance de matá-lo? Nanase balançou a cabeça, desapontada, e disse que infelizmente é impossível. Monstros chefes, quando sua HP cai abaixo de 33%, ativam frenesi ou ataque em área. Em ambos os casos, eles atacam em direções diferentes. Chefes fracos e mini-chefes geralmente ativam apenas o frenesi, o que requer menos concentração, sem a necessidade de dividir a batalha em fases. No entanto, chefes do nível de Keisha têm muito HP e ativam tanto o frenesi quanto o ataque em área, então sua luta é dividida em fases. Na terceira fase, Keisha, sentindo a ameaça de vida, realiza ataques destrutivos em larga escala que podem destruir tudo ao redor. Agora Keisha está na terceira fase. Ela se protege com uma barreira, absorvendo mana dos arredores. Neste momento, quaisquer ataques são inúteis, quando de repente o monstro abriu os olhos abruptamente. Nanase exclamou com medo que ele acordou mais cedo do que eles esperavam. Masato disse contente, bem a tempo, antes que ele comece a lançar ataques em massa. Ele o transformará em um monte de espólios. Nanase se virou para Haruto e disse que achava que ele conseguiria sair vivo desta vez também. Masato disse que é improvável que um fraco como ele sobreviva a essa batalha, mas mesmo que ele morra, ele não os culparia. A taxa de mortalidade de caçadores de baixo escalão é maior do que um incidente de carro. Haruto ergueu a garra do Ryusu e disse, o líder da guilda do futuro Masato Shirasaki. Ele não queria fazer isso, mas o matará primeiro. Depois de um tempo, Haruto correu até os outros caçadores. Satoru perguntou, Sano-senpai salvou ele de novo? Ari examinou silenciosamente a teia em sua mão. Haruto se virou para ele e Grant e disse que tinha um pedido para os dois. Keisha havia entrado na terceira fase e logo enlouqueceria. Com seus ataques em área, não restaria pedra sobre pedra. Em tal situação, seria difícil encontrar tanto a van quanto a espada longa. Portanto, ele precisava matar Keisha, mas para isso precisava da espada longa do dragão Corrosão. Ele a devolveria após sua vitória. Grant perguntou, descontente, se ele achava que tinha força suficiente para derrubar um dragão inteiro. Ele os ajudou 2 vezes, mas isso não significava que podiam confiar nele. Ares ajustou seu óculos e disse que era impossível. Haruto ficou nervoso e pensou que as coisas estavam ruins. A esse ritmo, a espada estaria perdida, para ele para sempre. Ares disse que para remover o selo da van, era necessário uma grande quantidade de mana, e por causa do veneno dos ladrões, eles não conseguiam absorver a mana. Grant perguntou, descontente, o que ele estava fazendo, disse Haruto. Por que eles não contaram a ele antes? Grant olhou para ele questionando. Haruto apontou feliz para si mesmo com o polegar e disse que seu apelido era Manonos. Uma de suas habilidades era a geração infinita de mana. Depois de um tempo, selos mágicos se formaram ao redor de H. Ela pensou surpresa, não pode ser, o mana está vindo. Muitos selos mágicos apareceram ao redor da van. Ares disse que o selo foi removido. Haruto pulou da ponte, agradecendo a ela e disse que cumpriria sua promessa. Grant olhou para ele e perguntou por que ela fez isso, e se ele pensasse em algo ruim. Ares disse que tudo estava bem. Ele recentemente amarrou o rei
rei urso, mas não o matou. Grant suspirou profundamente e perguntou: é por isso que ela acreditava nele? Enquanto isso, Haruto abriu a porta da van e olhou para dentro. Ele finalmente pensava que tinha a espada longa do dragão de corrosão em suas mãos. De repente, um homem mascarado em uma capa roxa apareceu atrás dele. Ele disse que a operação quase falhou, mas estava feliz por ter decidido ver como tudo terminaria. Haruto perguntou com medo: o quê? Uma adaga aparece na mão do homem mascarado e ele esfaqueou Haruto diretamente. Satoru perguntou assustado: Sano Senpai? O homem mascarado com a capa roxa pousou dentro da van e abriu o recipiente com a espada Corrigen. Ele disse que quem teria pensado que a espada seria sua dessa maneira? De repente, uma tabela azul apareceu acima dele e anunciou que, devido à morte do proprietário, a grande teia de aranha estava se rompendo. De repente, a teia que segurava a van se quebrou e eles caíram na água. Haruto usou a habilidade de colar objeto copiado e apareceu atrás do homem mascarado. Ele disse, feliz, não pensava que conseguiria a espada dessa maneira. Haruto enfiou a espada nele e disse: todo o bem e mal que é feito a ele devolve em dobro. Depois disso, o homem com a máscara caiu no chão. Haruto segurou a longa espada do dragão da corrosão em sua mão e disse: em vão cobiçou sua presa. Ele olhou feliz para a espada e pensou: a espada do dragão da corrosão, com a qual ele sonhou tanto, se tornou sua. A espada começou a brilhar com magia roxa. Uma tabela azul apareceu na frente de Haruto e ofereceu-se para copiar a longa espada do dragão da corrosão. Sem pensar, Haruto pressionou a habilidade e disse claro. De repente, a tabela azul notificou que, devido ao fato de o nível do usuário não corresponder ao nível necessário do objeto, a cópia era impossível. Haruto ficou surpreso e disse: o que está acontecendo? Ele disse chocado que, para usar a longa espada, era necessário estar no nível 30 ou superior, e seu nível há muito tempo ultrapassava 50. De repente, uma voz disse que parecia que ele perdeu. Nada pessoal, mas a honra do assassino da Guilda da Torre Sangrenta estava em jogo. O homem mascarado esfaqueou Haruto com sua espada, e ele caiu no chão. Magia azul apareceu ao redor do ferimento do homem mascarado. Ele disse que, se não fosse pela habilidade de cura, ele já teria morrido. O homem mascarado pegou a longa espada do dragão carisiano e disse que retiraria suas próprias palavras. Ele apontou a ponta da espada para Haruto e disse que rapidamente esquecia as boas ações, mas devolvia as ofensas em triplo. Haruto pensou em como foi difícil para ele chegar ali. De repente, uma tabela azul notificou que a longa espada do dragão carisiano havia se fundido com o usuário. O sistema copia e absorve as características da longa espada do dragão de corrosão. Haruto pensou surpreso. Absorção? O sistema notificou sobre a cópia e absorção do nível da longa espada do dragão da corrosão. Cópia e absorve a habilidade passiva da longa espada do dragão da corrosão. Habilidade única vampirismo, Berserk. Todas as características da longa espada do dragão da corrosão foram completamente absorvidas. O HP do usuário caiu abaixo de 25. O modo de defesa do usuário da longa espada do dragão da corrosão foi ativado. A segunda habilidade única, Berserk, foi automaticamente ativada e inserida. Enquanto isso, uma bola mágica branca se formou na boca do monstro Keisha. Masato disse com desagrado que ele agora atingiria a área. As coisas estavam ruins. De repente, magia amarela saiu debaixo da água e cortou o monstro em pedaços. O sistema anunciou que Keisha foi destruído e a brecha foi selada. Enquanto isso, na Associação de Caçadores do Japão, a voz na TV disse que hoje, às 4 horas da tarde, muitos civis e caçadores ficaram feridos como resultado da violação da masmorra da Ponte Arco-Íris. Também foram causados danos irreparáveis, graças à ação rápida na Associação de Caçadores e das guildas. A situação se estabilizou em 2 horas. No entanto, alguns estão preocupados que a associação não esteja monitorando bem as masmorras. Fukuda Takeo desligou a TV e disse que não era necessário fazer tais caras. Eles conseguiram lidar com Keisha com bastante sucesso desta vez. Takeuchi Gakulas, o presidente da Associação de Caçadores do Japão, disse com desagrado. Ele ouviu que a associação já havia selado a violação da masmorra da Ponte Arco-Íris 3 meses atrás. Shinoda Makoto disse que selar não garante que a masmorra não colapse novamente. O homem de uniforme perguntou com desagrado: sério? Quanto você tem que monitorar a masmorra para fazer isso em tão pouco tempo? O homem de uniforme disse com raiva: uma vez que a situação for resolvida, eles exigirão uma reconsideração oficial da propriedade desta masmorra. Nanase se perguntou se o Sr. Sano conseguiu escapar. Takeuchi bateu a mão na mesa e disse que só estava interessado em uma coisa. Ele perguntou: geralmente leva pelo menos meio ano para o chefe reviver, certo? Isso não significava que a senhora Nanase não acabou com Keisha da última vez? Nanase exalou suavemente e colocou a mão na mesa. De repente, a mesa rachou sob suas mãos e os estilhaços voaram pelo escritório. Uma barreira vermelha apareceu
aconteceu ao redor de Misato, e ele calmamente bebeu um copo. O homem de terno exclamou: Senhora Nanase, o que você está fazendo? Para que serve essa farsa? Takeuchi ficou irritado. Seus olhos ficaram brancos, e uma aura mágica azul apareceu ao seu redor. Fukuo Takeo chamou o Sr. Takeuchi e pediu desculpas pelo comportamento desrespeitoso de seu funcionário. Ele se desculpou em nome dela. Takeuchi estalou a língua, descontente, e disse: ela perdeu completamente o medo. Se ela continuar se metendo em problemas assim, ele jura que logo ela morrerá. Nanase levantou-se abruptamente da mesa e disse: é melhor ver uma vez do que ouvir 100 vezes. Se eles ainda não entenderam, o que ela acabou de mostrar é uma onda de choque, uma recompensa pelo assassinato anterior de Keisha. O Sr. Shirazaki, que contribuiu mais para a recente confrontação deles, não deixaria mentir. Masato sorriu e disse que estava muito ocupado e ainda não havia conferido a recompensa. No entanto, ele não achava que ela estivesse mentindo. Ele se perguntou por que ela o arrastou para isso. Fukuo Takeo disse que foi apenas graças ao Sr. Shirazaki que tudo terminou com um pouco derramamento de sangue. Ele agradeceu pelo trabalho, e os outros começaram a aplaudi-lo. Masato olhou para Namase, mas ela sorria astutamente. Ele se perguntou se ela estava aguardando rancor porque ele interferiu. Ela ainda pagaria por isso. Ele não perdoaria tal humilhação. E aquele cara que roubou Keisha dele, ele definitivamente o encontraria também. Nene disse que assumiria a responsabilidade de descobrir a causa da brecha na masmorra. Além disso, ela também buscaria a responsabilidade das guildas para fornecer reforços. Os outros caçadores viraram a cabeça para os lados, constrangidos. Nanai disse que parecia que todas as perguntas para ela estavam esgotadas e que ela se retiraria. A porta do escritório bateu e Grant e Ares ficaram na soleira. Grant disse: ótimo, parece que a reunião ainda não acabou. Ele veio em nome da Associação Internacional de Caçadores. Ele tem informações importantes que precisam ser transmitidas a todos os presentes. Devido à recente brecha na masmorra, a única espada longa de dragão carisiana do mundo foi roubada. Grant colocou uma pasta na mesa e disse que o incidente ocorreu durante o transporte, quando a espada estava a caminho de uma exposição no Japão. Aqui está a carta oficial solicitando ajuda da Associação Internacional de Caçadores. Takeuchi perguntou quando a van foi atacada, se ele ouviu que eles removeram o selo nela por conta própria. Disse que foi devido a um pedido de assistência do caçador Shinuho, da Guilda TA, e do caçador Santo, da Associação de Caçadores do Japão. Nanze e Fuatao ficaram surpresos. Shino Makoto cobriu o rosto com a mão e disse que Shino era membro de sua guilda. Fuatao disse que não havia nenhum caçador chamado Anuhito na Associação de Caçadores do Japão. Nani esrangeu os dentes, irritada, e Masato sorriu, pensando que essa era uma chance de vingança. Ares perguntou surpreso se eles se referiram àquele que amarrou o Rei Urso com teias. Masato disse satisfeito que teve um pequeno desentendimento com ele, mas ele estava surpreso. Ele também pensava que ele era da associação. Ele perguntou: o que você quer dizer com isso, Nani-sama? Parece que você o conhece. Ele é quem roubou a espada longa do dragão da corrupção? Enquanto isso, Karusaki Takumi segurava a espada do dragão da corrupção em suas mãos e disse: a lâmina lendária. Somente segurando-a nas mãos, o nível aumenta em 200. Parece que as runas no cabo ajudaram a reconhecer o dono da espada. Os bilhões gastos na organização da brecha na masmorra valeram a pena. O homem mascarado pensou: o chefe realmente organizou uma brecha? Kurosaki perguntou se ele perdeu todos os seus combatentes. Ele não queria explicar. O homem olhou para ele, questionando. Ele se curvou e pediu perdão. E então disse que algum cara estranho o seguiu e pediu para não se preocupar, pois provavelmente já estava morto. Kurosaki disse: entendo, bom trabalho, cadáveres não precisam de dinheiro, então a parte deles agora é dele. Kurosaki jogou uma bolsa de dinheiro no chão e disse que essa era sua recompensa e que ele poderia contar. O homem mascarado agradeceu ao mestre e disse que agora a tarefa poderia ser considerada concluída. Kurosaki recusou e disse que ele falhou. O homem mascarado perguntou surpreso: o que isso significa? Kurosaki sorriu e perguntou: quem venderia a única espada lendária do mundo por 10 bilhões? Ele aceitou essa missão para obter informações sobre ela, não foi? O homem saltou e disse: em nossa guilda, uma missão falhada significa... Ele planejava matá-los desde o começo, certo? Kurosaki balançou a espada e disse: nada pessoal, mas ele não precisava de testemunha. Ele perguntou sobre o que ele esperava. Charon aceita Yen? De repente, o homem mascarado foi jogado pela janela. Seu corpo foi despedaçado. O sistema anunciou que a durabilidade da espada longa do dragão Kurijin havia diminuído para 2, restando 8. Kurosaki ajustou o cabelo e disse que seria uma pena se ela quebrasse antes que pudessem consertá-la. De repente, uma voz disse para ele se lembrar. Este é o presente dele para ele. Após um tempo, Haruto pulou da cama e começou a sufocar. Uma marca de ampulheta apareceu em sua garganta. Haruto esfregou o pescoço com a mão e pensou: droga, a ampulheta começou a se mover de novo. Quando de repente, Satoru pulou alegremente em cima de Haruto e disse que pensou que ele nunca recobraria os sentidos. Haruto exclamou: por que você faria isso? E pediu para ele parar. Satoru se recusou e disse que depois que ele se feriu,
um pilar de luz ofuscante irrompeu do mar. Sakibi levantou-se da cama do hospital e perguntou se ele realmente estava no epicentro da brecha da masmorra da ponte arco-íris. Satoru sorriu e disse que sim. Ele e o senpai estavam lá. Haruto levantou-se da cama, segurando a cabeça, e disse que sua cabeça estava inchando de energia. Sakibi disse que foi ele quem salvou sua vida. Haruto perguntou surpreso: como isso aconteceu? Sakibi exalou e disse que considerou seu dever. Esse garoto causou tumulto. Tanto o Taiken quanto a associação, eles tiveram dificuldades. No final, ele foi encontrado na costa. Haruto ficou surpreso e pensou: poderia ser que algum controlador da masmorra fez a guilda e a associação se moverem? O chefe de Taiken, Shinoda Makoto, certo? Shinoda Makoto e Shinoda Satoru, sério? Haruto relaxou e disse: vamos lá, isso é loucura. Eles não estão em uma série de TV. Enquanto isso, no escritório do presidente da associação de caçadores, Nanase perguntou: então o caçador Sano morreu afinal? A voz de alguém disse que viu a morte com os próprios olhos. Grant comentou que eles não pareciam surpresos. Ele pensou sobre que tipo de reação estranha era aquela. Nanase colocou sua caneca sobre a mesa e disse que trabalhar como caçador sempre traz riscos. Grant olhou para ela com confusão. Fukua Takeo disse que viu a carta oficial pedindo cooperação. A participação deles neste assunto, como Associação de Caçadores do Japão, está confirmada. Eles farão o possível para ajudar a busca pela espada lendária. Ares pediu alguns caçadores de alto nível para este caso. Eles sabem onde a espada está. Fukua Takeo ficou surpreso e disse que esperava algo assim, mas eles já sabiam realmente a localização? A espada do dragão carisiano não é um item pessoal, mas possui runas gravadas que podem avaliar o nível do proprietário. Um item pessoal, um item que só pode ser usado por uma pessoa específica. Ele pode sentir essa gravação e rastreá-la. Cerca de 1 hora atrás, alguém a usou novamente. Nanase perguntou sobre como não lhes foi dito que a gravação pode ser sentida e rastreada. Por isso o Sr. Sano teve permissão para usá-la. Ares disse que antes de ser roubada, sua durabilidade estava em cerca de 10, mas alguém a usou e a durabilidade diminuiu. Grant olhou para Ares surpreso. Nani disse que ela desaparecerá em breve. Essa era a única pista para encontrar sua mãe, que havia desaparecido durante aquele incidente, há 15 anos. Uma mulher estava em pé no meio do mar, ergueu seu cajado e raios caíram e ondas se agitaram ao redor dela. Ares perguntou surpreso como ela sabia. Nanase mostrou a pasta com informações e disse que eles também sabiam de tudo. Eles sabiam que a espada longa roubada era uma relíquia de sua mãe. Ares levantou-se do sofá, fez uma reverência e pediu à senhora Nanase para ajudar a recuperar a relíquia de sua mãe. Depois de um tempo, Nanase caminhou pelo corredor. Ela pensou que Ares e Mi, aqueles dois, estavam escondendo algo. E a história com o Sr. Sano também levantava suspeitas. Ela não achava que ela morreria nesse incidente. É isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Assistam agora o vídeo que está aparecendo na tela, que também está bom demais. E a gente se vê no próximo vídeo.